Bom dia, vamos começar nossa aula de ciências da 13ª semana. Para começar essa aula, nós vamos ter que ler novamente a página 102 a 105. Então, eu vou estar te enviando o vídeo da 12ª semana também, que a gente realizou as leituras, que fala sobre a função do sangue, seus componentes e o sistema cardiovascular. Depois a gente vai responder a página 106 e a página 107. Então, a primeira coisa é assistir a aula da 12ª semana. Agora a gente vai depois da página 107. Para fazer o esquema da página 107, relembre também o sistema digestório e respiratório. Eu vou estar trazendo para você um site com as informações também sobre o sistema digestório e respiratório para ajudar a gente a fazer essas questões aqui. E a página 108 e 109, apenas a leitura. Não precisa enviar as respostas. Bons estudos. Então, começando então, depois de assistir o vídeo da 12ª aula, com relação ao corpo humano, ao coração humano, responda as questões. Onde ele se localiza? Qual é a sua função e como ele funciona? Então aqui, na aula anterior, você vai ter assistido o vídeo, que fala um pouco aqui onde o coração fica, e um pouco no começo aqui desse texto aqui. E aqui fala como ele funciona também. Fala sobre o sistema cardiovascular e a importância do coração aqui, no sistema cardiovascular, para poder responder as questões. 2. Leia a manchete a seguir e escreva hábitos que podem contribuir para diminuir a estatística citada e manter a saúde no organismo, em especial do sistema cardiovascular, do coração. A cada 2 minutos, um brasileiro morre por causa de doença cardiovascular. Então, voltando na aula anterior, aqui fala um pouco sobre os cuidados que temos que tomar para evitar esses tipos de doenças. Então, volta no vídeo da outra aula, na leitura que eu fiz aqui da página 105. A importância do nosso coração e saber cuidar dele, para poder responder aquela questão. 3. Os sistemas do corpo humano podem ser estudados separadamente, mas funcionam de maneira conjunta. Explique em um parágrafo a relação e a dependência entre o sistema digestório, respiratório e cardiovascular. Aqui é que eu falei que eu vou trazer o site para você, para a gente fazer a leitura. Presta bem atenção, vou estar falando das funções do cardiovascular, respiratório e digestório. Então vamos lá. Sistema cardiovascular é composto pelo tecido sanguíneo, vasos sanguíneos e o coração. O objetivo desse sistema é garantir que o oxigênio, da onde vem o oxigênio, respiratório, e que os nutrientes, da onde vem o nutriente? Quando a gente come, lembra da aula que a gente falou? Os nutrientes, sistema digestório. Então, o sistema cardiovascular, ele é responsável por garantir que o oxigênio e os nutrientes sejam levados até as células e os produtos indesejáveis sejam removidos. Então, aí estão todos ligados. O sistema da respiração, digestório, que é a nossa alimentação, pela boca, faringe, esôfago, estômago. Então, eles estão todos ligados. Voltando para a nossa aula de hoje. Complete o esquema com as palavras que faltam. Corpo humano. Vamos aumentar um pouco. Sistema. Qual que é o sistema responsável pela separa o alimento por meio? Qual o sistema que separa o alimento? Que a gente falou. E esse aqui, qual que é o responsável por captar o gás oxigênio do ambiente? Então, a gente já sabe como ir respondendo, né? Então, preste bastante atenção. E no final aqui tem outro sistema, que ele é o responsável por distribuir todo para o nosso corpo, que a gente falou aqui.
Aqui, ó, responsável por garantir o oxigênio e o nutriente. Então, depois da alimentação, que é no digestório, e a respiração, o sistema cardiovascular, que é o responsável por distribuir para o nosso corpo. Então, esse esqueminha aqui também vai ajudar você a preencher essas questões aí. A questão número 4 aqui do livro. Quando realizamos, as 5 ainda na página 107, quando realizamos atividades físicas, o ritmo respiratório e os batimentos cardíacos aumentam. Lembra daquela charge que o menino estava correndo e o coração dele começou a bater mais rápido? A face da pessoa com a pele mais clara tende a ficar avermelhada. Explique por que isso acontece. Por que será que quando a gente corre, a face, principalmente de quem é mais branco, fica toda vermelha? Então, vamos responder aqui. Aqui a professora disse que é somente a leitura, né? Então, vamos realizar a leitura. Coração artificial. Há pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca, ou seja, o coração deixa de bombear a quantidade de sangue que o corpo precisa. Se o coração não funciona direito, todos os órgãos sofrem com a falta de oxigenação e eventualmente param de funcionar também. O que pode salvar as pessoas com insuficiência cardíaca grave é o transplante de coração. Esse órgão precisa ser trocado pelo de um doador compatível. Há poucos doadores de órgãos no Brasil e no mundo, e a fila de pessoas que necessitam de órgãos é muito grande. No caso do transplante de coração, os cientistas desenvolveram um coração artificial, esse daqui, ó. Um aparelho que substitui as funções de algumas partes do coração. Há vários modelos com diferentes mecanismos de funcionamento. Alguns são implantados no corpo da pessoa e outros são mantidos externamente, ou seja, fora do corpo. Os modelos mais comuns substituem as funções dos ventrículos, que são as duas câmaras inferiores do coração. O paciente pode se beneficiar do coração artificial se um dos ou ambos ventrículos não funcionarem, em decorrência de insuficiência cardíaca em estágio final. No entanto, no Brasil o uso desse dispositivo ainda é pequeno, por causa do alto custo do equipamento. O coração artificial é implantado nas seguintes situações: para aumentar o tempo de sobrevida de um paciente na fila de espera do transplante, no período em que o coração do paciente tem chance de se recuperar do quadro de insuficiência, ou em pacientes com idades avançadas, que não teriam condições de passar por um transplante. O coração artificial, portanto, aumenta o tempo de vida do paciente. Então, esse aqui vai ficar de curiosidade, né? Que a professora disse que não precisa ser respondida essas questões. E por fim, na aula de hoje, página 109, os danos do cigarro no organismo. Entre os problemas de saúde pública, ou seja, que atingem muitas pessoas e afetam a sociedade, estão os relacionados ao cigarro. Várias doenças e mortes prematuras em todo o mundo estão associadas ao hábito de fumar. Quando as pessoas fumam, substâncias tóxicas do cigarro entram no organismo pelo sistema respiratório e atingem o sangue. Essas substâncias atacam vários órgãos do corpo, mas mais especificamente os órgãos do sistema respiratório e cardiovascular. Fumar não faz somente para a pessoa que fuma. Os indivíduos não fumantes que convivem com os fumantes em ambientes fechados também sofrem os efeitos nocivos do cigarro. Em vários estados brasileiros, há leis que proíbem as pessoas de fumar em locais públicos fechados, como lojas, restaurantes, ônibus, escolas e etc. E aqui tem um cartaz, né, sobre a lei do antifumo, ó, de 2014, cartaz da campanha nacional sobre a lei antifumo, ambientes livres de tabaco. Então ficou mais um texto de curiosidade, né, que a professora disse que não vai precisar estar enviando essas respostas aqui. Então, bons estudos e bom final de semana.